Olá, terceirão, olá, famílias. Eu sou o Anderson e nós estamos aqui para mais uma evangelização no lar. Que bom que vocês estão aí. Beijo para todo mundo. E o tema de hoje é. Não, nós não vamos para Nárnia. Tem um guarda-roupa aqui atrás, mas nós não vamos encontrar nem o leão, nem a feiticeira. Nós vamos trabalhar a nossa sétima aula. Nós continuamos com a mesma unidade que fala do autoaperfeiçoamento. E hoje nós vamos falar sobre o homem de bem. Olha, o homem de bem vale para os meninos e vale para as meninas também, tá? É o homem de bem, a mulher de bem, a pessoa de bem, tá? Um trecho muito lindo do nosso evangelho e esse é o tema da nossa sétima aula. Mas, antes da gente começar, claro, vem o nosso momento da prece. A gente não pode esquecer. E a gente vai fazer assim, né? Tem que acabar de falar aqui, você vai dar um pause, escolha alguém entre vocês aí para fazer a prece e depois a gente continua. Eu já tô aqui de olhinho fechado, concentrado. Vamos lá? E que assim seja. Então vamos lá para nossa primeira atividade, né? E é um desafio. Eu adoro propor esses desafios para vocês, tá? E vocês respondem aí rapidinho, eu sei que vocês gostam. Então vamos lá. Nesse desafio vai aparecer uma imagem para vocês aí com vários cadeados, né? E vocês vão ter que encontrar alguns cadeados aí que estão abertos, né? Dentro desses muitos cadeados, alguns estão abertos. Vocês vão ter que identificar quais estão abertos e vocês vão ter só um minutinho para descobrir isso, né? Bom, prepara o relógio aí e vamos lá pro desafio. Daqui a pouco a gente se encontra para fazer algumas perguntas aí sobre esse desafio que vocês vão realizar. Tá bom? Vamos lá? Bom, estamos de volta, né? Um minutinho passou super rápido aí. Vamos ver quem conseguiu, né? E a primeira pergunta é exatamente essa, né? Você conseguiu encontrar os cadeados abertos dentro do tempo? Quantos? Quantos cadeados você conseguiu encontrar? Quais as dificuldades que esse desafio apresentou? Que dica, que dica que eu daria para você que faria você achar, encontrar e resolver o desafio mais rápido? Você consegue identificar alguma relação entre esse desafio que eu propus para você com o tema da aula de hoje? O homem de bem? Qual? Qual seria a relação entre os cadeados fechados, abertos aí, diferentes, e o tema de hoje, o homem de bem? Pensa um pouquinho aí, responde e a gente já volta para a nossa segunda atividade. Bom, estamos de volta aqui, né? Então, para a nossa segunda atividade, e é uma atividade que vai exigir um pouco da atenção de vocês. Então, aquela primeira atividade foi um esquenta para essa atividade aqui, que vocês têm que ficar bem atentos, que nós vamos mostrar 10 imagens, né? E essas imagens podem estar relacionadas, né, às atitudes, né, as características do homem de bem, ou elas podem não estar relacionadas. Então vocês vão olhar atentamente cada uma delas, são situações do dia a dia, né, situações cotidianas que você já viu alguém fazendo, que você já vivenciou, né? Você pode ter vivenciado alguma delas e a gente vai dividir, né, nas que estão relacionadas com o tema o homem de bem, com as características do homem de bem e as outras que não estão relacionadas a essas características, né, do homem de bem. Então, fiquem atentos a cada uma das imagens, tentem entender qual é o contexto, qual é a situação do dia a dia e depois vocês vão separar, né? Tenho certeza que vocês vão fazer isso rapidinho, né? Vão utilizar o conceito que vocês já têm de homem de bem, que já viram aí em outros ciclos, né? E depois a gente se encontra para conversar um pouquinho mais sobre esse tema.
tá? Boa atividade para todo mundo e até já já. Olá, estamos de volta aqui e eu queria pedir para vocês compartilharem as atividades que vocês forem fazendo, né? Muito legal a gente ver, eu acho que todo mundo curte lá no grupo, né? Quando a gente vê vocês fazendo atividade ligadinho assim, eu com aquele olho arregalado na televisão e a gente troca, né? A gente vê que tá todo mundo aí, todas as famílias ligadinhas aí, fazendo, participando, isso deixa a gente muito feliz. A gente, antes de propor a próxima atividade, a gente quer convidar todo mundo para fazer uma leitura, né? É uma leitura de um trecho do Evangelho, claro, o homem de bem. E eu dei uma enxugada no texto, eu achei um texto na internet muito bacana e dei uma enxugada que traz, lógico, todas as ideias aqui, né? E pedir que vocês acompanhem o texto aí, leiam juntos com a gente e depois eu volto para a gente propor o que seria a nossa última atividade aqui dessa aula, tá bom? Então vamos lá, todo mundo lê juntinho esse texto e daqui a pouco a gente se encontra. O homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Enfim, se fez aos outros tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que todas as demais conduz. Então estamos de volta após a nossa leitura para refletir um pouquinho mais aqui sobre o homem de bem, né?
O homem de bem que é aquele que pratica a lei de Deus, né? Que é portador da fé verdadeira, é caridoso, é humanitário, é virtuoso e conhece a transitoriedade dos bens materiais, né? Ele faz aos outros aquilo que gostaria que fizessem para ele, né? E a mensagem é muito consoladora, né? Porque no final diz que são tantas características e a gente olha e pensa, nossa, mas eu estou longe de ser esse homem de bem. Mas ele fala que todo aquele que se esforça, né, em iniciar essa jornada, em buscar se melhorar, em buscar se modificar, ele realmente se encontra a caminho de se tornar esse homem de bem, né? Então, que possamos aproveitar essa nossa encarnação, né, para nos conhecer melhor, vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos e realmente se tornar, né? Aproveitar essa oportunidade para nos tornarmos, né, esse homem de bem. E a atividade que a gente propõe, a última atividade, é uma atividade bem legal, que a gente vai agora pensar um pouquinho, refletir sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos aí, né, em alguns ambientes, né, que a gente convive, né, com variadas pessoas, né. E a gente vai identificar em cada um desses ambientes, né, as características que a gente já tem desse homem de bem, ou então aquilo que a gente precisa mudar, né? Que é o que a gente vem falando aqui nessa unidade do autoaperfeiçoamento, né? Então vocês vão olhar as imagens aí, a gente seleciona umas imagens bem legais, uns desenhos aí, só para a gente pensar nesses espaços e como é que está o nosso comportamento, como é que está a nossa atitude, né? Então tenta colocar ali pelo menos duas características, dois comportamentos, duas atitudes suas aí relacionadas ao que a gente está estudando aqui do homem de bem, aquilo que você já pratica, aquilo que você precisa modificar, né? Então, o primeiro ambiente é em casa, né? Como é que tá aí você em casa, né? Desenvolvendo essas características do homem de bem, né? Já está desenvolvendo muita coisa, tem muita coisa para mudar, né? Pensa aí, escreve, compartilha com a gente, né? Outro ambiente é na escola, né? Seja a escola presencial, que está voltando agora, mas também a escola aí no modo online, né? Como é que está você aí com relação às características do homem de bem, né? Como é que estão as suas atitudes? Próximo ambiente é com os amigos, né? Com a sua rede de amigos, como é que está aí? Como é que está o homem de bem aí? O outro lugar, outro ambiente que você convive é com o meio ambiente, né? Meio ambiente, todo esse espaço aí onde você circula, né? Como é que está aí a sua atitude enquanto homem de bem? Depois, nas redes sociais. A gente vai ter uma aula, spoiler, a gente vai ter uma aula aí sobre só o comportamento aí nas redes sociais. Mas agora só pra gente refletir como é que tá aí você enquanto homem de bem nas redes sociais. E para fechar, né, como é que tá o seu comportamento com os desconhecidos, né, na rua, com as pessoas que você não conhece, né? Tá conseguindo desenvolver as características aí, ter boas atitudes com relação àqueles que você não conhece, nunca viu, que você aí encontra na rua com os desconhecidos? Essa é a nossa proposta de última atividade para a aula de hoje, né? E eu já estou morrendo de saudade aqui de estar junto com vocês, tá? Mas vamos lá, vamos fazer a atividade e a gente volta aqui só para fazer a nossa prece final, tá? Tchau, tchau. Olá, terceirão, olá, famílias. Chegamos então ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Eu adorei pesquisar, refletir, né, sobre esse tema do homem de bem, né, nessa oportunidade maravilhosa que nós temos nessa encarnação. E agora convidar a todos para a gente fazer a nossa prece final. Vamos lá então, fechando os nossos olhos, unindo os pensamentos e corações, agradecendo por mais esse momento em família, por mais esse momento de evangelização dos nossos lares. Abençoa, Senhor, a cada um que está participando dessa atividade, todos os lares, todas as famílias da nossa DIGE. Fortalece em nossos corações a vontade de ser melhor, que possamos nos esforçar, que possamos buscar nos autoaperfeiçoar, mudar
aquilo que está ao nosso alcance, para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos seguir teus passos e ser realmente esse homem de bem de que nos fala o Evangelho. Uma ótima semana a todos, com paz, com saúde, com harmonia. Ser conosco, agora e sempre. E que assim seja. Então a gente se encontra na próxima aula. Fiquem com Deus.